Primeiramente, nós vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versos 5 e 6. E depois nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 11 e 13. A ideia é costurarmos essas duas palavras. Costurarmos a palavra de Lucas com a palavra de Paulo. Costurarmos as palavras do anjo às mulheres que voltaram ao sepulcro com as palavras que Paulo dirige à igreja de Roma. A ideia então é fazermos uma costura desses dois textos bíblicos. Por isso gostaria que você acompanhasse. Estou fazendo uso da Nova Versão Internacional. Acompanhe na sua Bíblia. Lucas 24, 5 e 6. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Presta atenção nessa pergunta. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Até aqui. Vamos para Romanos 6, verso 11 a 13. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os seus membros, os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus. Ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Como eu disse, a ideia é costurar esses dois textos. Por isso, gostaria de ler novamente. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Isso é o texto de Lucas. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, nem ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. Antes, ofereçam-se ao Deus como quem voltou da morte para a vida. Amém? Como quem voltou da morte para a vida. Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. Essa nova série tem como tema Vida no Altar. Uma preocupação que eu tenho enquanto pastor, e na verdade não somente enquanto pastor, uma preocupação que eu tenho como cristão. Eu acredito que muitas vezes as verdades bíblicas, as verdades que nós lemos, as verdades que nós cantamos, a igreja inúmeras maneiras utilizou para que essas verdades bíblicas fossem impregnadas em nós. Os credos, os cânticos, as orações. É para que as verdades que estão aqui não fiquem só aqui, ou não fiquem meramente numa parte intelectual do meu ser, do seu ser. Mas que as verdades que estão na Bíblia se transformem em verdades para mim e para você. É por isso que os ministros de louvor, nós temos o Paul, que várias vezes falam: cante essa verdade, transforme isso em verdade. Uma preocupação que eu tenho enquanto pastor é se isso tem acontecido com a sua vida. Eu mesmo já testemunhei aqui nesse púlpito que cresci num lar cristão. Mas muitas vezes as verdades bíblicas se restringiam a um espaço que nós chamávamos de igreja, mas que na verdade era o templo. E não estavam em mim. A minha preocupação é se a história de Jesus Cristo não é uma história da carochinha para a sua vida. Se a história de Jesus Cristo não está distante, mas se você não tomou posse da história de Jesus Cristo e percebeu que e que essa história é contada por conta de você, e para você, e tem uma mensagem especial para a sua vida. A ideia do tema Vida no Altar é para que você, ouvindo as mensagens, para que nós ouvindo as mensagens bíblicas, que nós possamos assumir uma postura diante delas. Eu compartilhei com alguns irmãos que estou fazendo discipulado, que o ano de 2016 para mim surgiu com uma palavra, e essa palavra é implicação. E sempre que eu tenho pensado qual é a implicação da história de Jesus Cristo para mim?
Qual a implicação do cântico que eu acabei de cantar para mim? Qual a implicação das mensagens que eu ouço na minha vida? Qual a implicação? Porque eu vou sair daqui a alguns minutos. E o que eu vou fazer com isso? O que isso bateu em mim? Essa tem sido a palavra que eu tenho no meu coração. E acredito que as minhas mensagens têm passado tudo com o mesmo tom. É fazer com que você perceba qual a implicação de Jesus Cristo na sua vida. Isso é vida no altar. Quando nós entendemos que aquilo que aconteceu desde o Antigo Testamento tem implicação na sua vida e na minha vida. Eu e você estamos aqui. Eu e você precisamos olhar isso aqui como que alguém contempla a sua face no espelho. Mas nós não podemos fechar isso aqui como alguém esquece a sua própria face. Nós precisamos olhar todos os dias e falar: quem eu sou? Como o cântico que as mulheres cantaram aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Eu sou a minha identidade, eu tenho os meus valores e eu vou o meu propósito. Tudo isso surge da Bíblia. E quando eu entendo isso, eu coloco minha vida no altar. A minha identidade, os meus valores e o meu propósito, a Bíblia é quem diz quem eu sou, o que eu tenho e para onde eu vou. Isso é vida no altar. A nossa ideia então, enquanto corpo pastoral, e oramos por isso, é que essas ministrações façam com que você assuma uma postura. Que você entenda que Jesus Cristo morreu por você. Que você entenda que Jesus Cristo ressuscitou por você. E que na ressurreição de Jesus Cristo, Ele colocou você num espaço que você nunca imaginava estar. Jesus Cristo colocou você numa realidade espiritual que você nunca imaginaria que estivesse. E para isso, nós precisamos voltar a uma palavra muito antiga, que é uma palavra altar. A palavra altar se repete só no Antigo Testamento 400 vezes. Já vimos aí quão importante essa palavra é. A palavra altar traz na nossa mente duas imagens no Antigo Testamento. Primeiramente, os altares que os homens construíam, como Noé, logo depois do dilúvio, Jacó, Abraão, Isaac, Josué, Davi, Salomão, homens que construíram altares. A segunda imagem, que também está no Antigo Testamento, é o tabernáculo, que nós vamos ver que no tabernáculo tinha 2 altares. Mas qual é a significação, qual a implicação do altar? Qual é o símbolo do altar? O altar foi instituído pelo próprio Deus para ser um ponto de encontro entre o homem, a mulher e Deus. E quando o homem e a mulher estavam em encontro com Deus, ele era forjado na sua identidade e no seu propósito. Meus irmãos, a importância do altar não é a pedra. A importância do altar não é nem o animal. A importância do altar é que este momento é um encontro de Deus com o povo. Isto é a essência do altar. No tabernáculo, como eu disse para vocês, também existiam 2 altares. Quando nós chegávamos no tabernáculo, se nós pudéssemos voltar, e até eu encontrei algo na internet de onde eu tirei as imagens que eu vou mostrar, que se você depois quiser entrar, eu achei fascinante. Chama Tabernáculo 3D. É de onde eu tirei as imagens. Um site criou, em realidade virtual, você entrar e passear pelo tabernáculo. Só você colocar no Google Tabernáculo 3D. O tabernáculo, então, era mais ou menos assim. Quando você passava da primeira porta, você se deparava com essa cena. E, quero lembrar a vocês, cidadãos comuns como nós, só olharia essa cena. Não podia passar. Na verdade, nós chegávamos nesse primeiro altar. Essa primeira peça é o altar. Atrás do altar está uma segunda peça que é chamada de bacia para a purificação. E depois estava a tenda.
Pessoas comuns só viam esta cena. Você não via nada mais. Porque entre você e o altar, entre você e a tenda, existia um altar. E só passava para aquele espaço em branco, para aquele templo, o sacerdote com o sangue do animal que você veio ofertar. Você ficava ali, paradinho. Não, você não pode ver. Você não tinha nem ideia do que acontecia com aquilo. Você ficava olhando para aquele animal morto, você ficava olhando para aquele sangue e via o sacerdote entrar. E o sacerdote entrava num segundo espaço que você nunca teria visto. Este espaço é chamado Santo Lugar. Nesse espaço, 3 peças: o candelabro, a mesa da propiciação e um segundo altar, que é o altar do incenso. Aqui só entrava o sacerdote. O sacerdote só podia entrar com o sangue e oferecer sacrifício agradável de aroma naquele segundo altar. Você só ficava nesse espaço aqui. Mas tem um terceiro espaço. E nesse terceiro espaço, nem você, nem o sacerdote, mas somente o sumo sacerdote via esta cena. Esta cena que é o auge, o ápice. Aqui é a presença de Deus. Nem você, nem o sacerdote, mas o sumo sacerdote, e todos os dias, não. Somente uma vez no ano ele podia entrar, e nunca podia entrar sem sangue. O tabernáculo, ele era um espaço totalmente restrito. Você só podia ficar neste lugar. Meus irmãos, quando você era criança, tinha festinha de aniversário no seu bairro que você não era convidado? Você já viveu isso? Quem já viveu aqui? Levanta a mão. Quem já? Nunca foi? Você nunca? Todo mundo aqui era convidado para as festinhas? Eu não sei o que eu fazia, tinha algumas festinhas de aniversário que eu não era convidado. E aquilo doía profundamente no meu coração. Eu ficava muito triste. E eu ficava exatamente assim, ó. 1, 2, teste, som. Eu ficava exatamente assim no portão, segurando as 2 gradinhas, olhando para dentro, ponto fixo. E estava ali na rua, a festinha estava acontecendo. E o meu desejo era que alguém me visse ali fora. Me visse ali fora e falasse: você está aqui fora? Então eu ficava assim, segurando nas 2 gradinhas, olhando. Que dó, né? Que cena triste. Mas de repente, em alguns momentos, acontecia algo maravilhoso. A mãe do aniversariante me via lá fora. Ah, isso era muito bom. Porque quando ela me via lá fora, ela passava, ela falava: o que você está fazendo aí? Eu não fui convidado. Eu não posso entrar. Seu filho não me convidou. Ele não te convidou? Não, não me convidou. E aí ela ia, abria o cadeado, abria o portão, pegava na minha mão e ia entrando comigo na festa. E uma mistura de alegria e constrangimento enchia o meu coração. Na verdade, eu não sabia onde enfiar minha cara. Principalmente encontrar o aniversariante. Mas eu estava com a dona da festa. Ela estava pegando na minha mão e passava comigo pelo pátio, entrava comigo no santo lugar e me colocava no santíssimo lugar, na frente do bolo. Eu não tinha tomado banho, eu não tinha levado presente, eu não tinha nenhuma roupa, talvez estava só de short e conga, ou quichute, mas ela me colocava diante do bolo, no lugar principal. O aniversariante olhava para mim e falava: o que você está fazendo aqui? Mas eu não estava nem aí, porque a dona da festa me colocou para dentro. Isto é o que simboliza altar e tabernáculo.
Altar e tabernáculo simbolizam o encontro de Deus conosco. Mas principalmente o altar do tabernáculo, que é dividido em 3 partes, representa exatamente as 3 atitudes de Jesus Cristo para colocar você no centro da festa. No centro da festa. Jesus Cristo pegou na sua mão, você não podia passar dali, você estava no pátio, você não era um sacerdote, não tinha roupa sacerdotal, não sabia falar a linguagem sacerdotal, mas Jesus Cristo pegou na sua mão e falou, vamos comigo. Falou, não, eu não posso passar daqui. A lei fala que eu só posso ficar aqui. Mas Jesus Cristo pega na sua mão e te leva além do altar. E você entra no santo lugar. E você fala, meu Deus, eu estou no santo lugar. Eu estou no santo lugar. E se fosse talvez na nossa época, a primeira coisa que a gente faria é tirar um selfie, não é? Eu estou no santo lugar. Eu estou no santo lugar. Mas Jesus Cristo não para por aí. Ele pega na sua mão e ousa dar um passo a mais e fala, não, no santíssimo lugar eu não posso. Lembram, se vocês já leram o Antigo Testamento, muitas pessoas morriam só no santo lugar. O que é você, não sendo sacerdote, entrar no santíssimo lugar? De fato, o Paulo foi muito assertivo em dizer, meus irmãos, nós falamos santo, santo, santo para Deus com a boca aberta, como se fosse qualquer coisa. Nós perdemos a noção. Mas sabe que essa perda da noção, ela tem algo muito negativo, mas algo um pouco positivo. Algo negativo é a falta de pudor diante da presença do Senhor. Mas algo positivo é por conta da graça de Deus. Hoje eu e você, nós lambuzamos diante da presença de Deus. É esse garotinho que não estava convidado para a festa e está diante do bolo. E Deus coloca você diante do Santo dos Santos. E você fala, meu Deus, como eu posso me comportar aqui? Aqui está a presença do grande Deus nesse lugar. E se você lembrar de vários homens que se depararam com a presença de Deus, como Isaías, ele fala, ai de mim, eu vou morrer. E Jesus Cristo fala, você não vai morrer, você está comigo. Você está comigo. A encarnação é o pátio do tabernáculo. Jesus Cristo toma acesso à vida comum. Jesus Cristo foi até o pátio, ele não foi correstrito ao Santo dos Santos. Mas diz que ele deixou a sua glória, se tornou um homem para pegar na sua mão e falar, vem comigo. O santo lugar é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É onde nós estamos agora. Você e eu estamos no santo lugar. Mas haverá um momento onde o céu se abrirá e nós veremos o nosso Senhor em glória. Ele voltará e nós seremos exaltados com Ele. E nós seremos reis e sacerdotes. A exaltação. Entraremos no santíssimo lugar. Hoje nós somos a geração do meio. Nós estamos na morte e vivendo sobre a graça da ressurreição de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma vida no altar. Você está diante do altar de Deus. Você está diante do altar de Deus. Estar diante do altar de Deus não é uma ocasião, é um estilo de vida. Guarde isso. Estar diante do altar de Deus não é uma ocasião litúrgica. Não é quando você vem ao templo. Não é quando você canta cânticos. Estar diante do altar de Deus é um estilo de vida. Você deve saber que a forma como você vive hoje, o que você fala hoje, o jeito como você se veste, o jeito como você se porta, no trânsito, na sua faculdade, no seu trabalho, deve ser sacrifício agradável a Deus. Tudo o que você faz deve ser sacrifício agradável a Deus. Não há mais momento sagrado ou profano. Jesus Cristo criou um novo horizonte. Você está diante do altar, ao dormir ou ao levantar. Você está diante do altar. Por isso, a forma como você lida no seu trabalho deve ser uma maneira santa, porque você está diante do altar. A forma como você trata a sua esposa deve ser de uma maneira santa, porque você está diante do altar.
A forma como você trata o seu esposo, os seus filhos, deve ser de uma maneira agradável ao Senhor, porque a sua vida está diante do altar. Guarde, e eu repito, estar diante do altar não é uma ocasião litúrgica. Estar diante do altar é um estilo de vida. Quando você está em Jesus Cristo e Ele ressuscitou juntamente com você, e Ele te colocou em lugares celestiais, Ele te colocou numa vida diante do altar. Mas, o que eu posso fazer, pastor? Ai de mim, pastor, eu estou diante do altar todo o tempo, a minha vida é diante do altar o tempo todo. O que eu devo fazer, pastor? Quais são as atitudes que eu devo ter? O que eu devo fazer para viver conforme o altar de Deus? Eu quero ter uma vida no altar. Eu gostei muito dessa imagem. Esse rapaz tem como perspectiva na sua vida a ressurreição de Jesus. Esta é o horizonte da minha e da sua vida, a ressurreição de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, isso não é uma história que deve ficar aqui. Isso tem repercussões na sua vida. Isso não é algo para você somente decorar versículos. Isso tem implicações na sua vida. Você foi ressuscitado em Jesus Cristo. Por isso, viva como alguém que está vivo, e não como alguém que ainda está morto. Por isso, então, a primeira orientação que eu dou a você para ter uma vida no altar, aí entre os textos que nós lemos. Para se ter uma vida no altar, a primeira coisa que você deve fazer é ser constrangido por essa pergunta dos anjos, às mulheres que foram levar aromas ao corpo de Jesus. Você deve ser constrangido, porque essa pergunta não foi somente para as mulheres, não diz somente respeito a Jesus, mas essas perguntas é para você e diz respeito a você. Por que você continua buscando um sepulcro motivo para a sua vida? Por que você continua a procurar coisas e a fazer coisas no sepulcro? Por que você procura a sua vida, a sua identidade, o seu propósito no túmulo fétido e podre? Por que você baseia sua vida na sepultura? Você não entendeu ainda que você está vivo? Você não entendeu que a putrefação do túmulo do pecado não condiz com a sua vida? Você não entendeu que é ridículo? Assim como é ridículo e nojento ver o menino voltar, o menino que tinha um pai e uma grande herança voltar a comer comida de porcos, você não entende que da mesma maneira é ver você em pecado? Você em pecado é algo repugnante àquilo que Deus conquistou para você. Essas mulheres, elas foram orientadas pelo anjo, viu? Por que vocês estão aqui? Por que você está aqui? Engraçado que essas mulheres estavam levando nas suas mãos aromas para tornar o corpo de Jesus Cristo um pouco mais cheiroso. Era algo que eles faziam, um embalsamento. Mas isso pode ser trazido para a minha vida e para a sua vida. Quantas e quantas vezes você quer trazer um cheiro mais agradável, algo que é fedido? Quantas e quantas vezes você sabe que é sepulcro, mas você quer ser um sepulcro caiado, como Jesus Cristo diz aos fariseus, um sepulcro enfeitado? Quantas e quantas vezes você sabe que aquela atitude, aquele pensamento, aquela decisão não condiz com a vontade de Deus, mas você o enfeita? Você coloca aroma. Essa pergunta é para mim e para você. Por que você continua buscando no túmulo, se você já está vivo? Por que você está tentando perfumar algo que não pode ser perfumado? Por que você não olha e não percebe na sua vida que há atitudes, decisões, propósitos que não condizem mais com alguém que foi ressuscitado em Jesus? Para ter uma vida no altar, meu irmão e minha irmã, você precisa ser constrangido por essa pergunta dos anjos. Por que ainda, Senhor, eu estou buscando no pecado a alegria para a minha vida? Por quê? Por que ainda, Senhor, quando ninguém está vendo o que eu estou fazendo, eu ainda volto ao sepulcro?
Por quê? Porque ainda tenazmente o pecado me assedia e me não permite que eu corra com perseverança a carreira que me está proposta em Jesus Cristo, como diz o autor em Hebreus. E Jesus Cristo está lá no santo lugar falando: vem, 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 venha. Pegue nas mãos de Jesus Cristo e fala: de fato não compensa mais, Jesus Cristo. Eu quero ir para novos lugares. Eu quero ir para novos espaços. Eu cansei de ser a velha mulher, com antigos hábitos, um antigo falar, antigos propósitos, antigos pecados. Eu cansei, Senhor, de ser um homem velho, com velhas atitudes, velhos costumes, velhos vícios, velhos hábitos. Eu quero, Senhor. Eu quero ir por novo. Esta é a fala do anjo para as mulheres. Vai! Ele ressuscitou. Não fica perdendo tempo aqui no sepulcro. Taca esse aroma fora. Porque ele é vivo. Ele está vivo. Por isso essa palavra é para você, meu irmão e minha irmã. Somente Deus e você sabe o que você está fazendo da sua vida. Somente Deus e você sabe que essa vida que era para estar no altar, talvez esteja ainda no sepulcro. Por isso, a fala é muito direta e assertiva. Por quê? Por quê? Por que não ser um novo homem? Por que não ser uma nova mulher? Por que não deixar a migalha e não ir para o banquete do Senhor? Para ter uma vida no altar, a primeira atitude é ser constrangido pela pergunta do anjo. Por que você busca, em lugar de morto, aquele que tem vida? Você não encontrará sua identidade e seu propósito em coisas velhas, porque você foi feito uma nova pessoa. Deus não permitirá que você encontre alegria em coisas velhas, porque você é uma nova pessoa. Deus não permitirá que você se encontre em antiga realidade, porque você é um novo homem. Por isso, você precisa trocar a perspectiva e olhar para a ressurreição de Jesus Cristo. E ter isso como algo marcante na sua vida. Que tenha implicações na sua vida. Jesus Cristo ressuscitou e eu ressuscitei nele. E a vida que antes eu tinha no pecado, eu deixei. E agora eu vou rumo à vontade do meu Senhor. A segunda atitude é considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus. Considerar-se morto para o pecado é a segunda atitude para ter uma vida no altar. Considerar-se morto para aquilo que não mais condiz com a sua vida. Largar roupas velhas. Deixar odres velhos. Vocês viram, meus irmãos, como a palavra de Deus vai dando inúmeras ilustrações para que eu e você entendamos um propósito de Deus para mim e para você? Deixe as coisas velhas. Deixe aquilo que não condiz mais. Ah, pastor, mas você não sabe como é difícil deixar esse vício. Eu não sei. Mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou para quebrar isso na sua vida. Assuma essa verdade bíblica. Ore em cima dessa verdade bíblica. Jejue em cima dessa verdade bíblica. Chore em cima dessa verdade bíblica. Fale: eu não quero ser mais esse antigo homem. Senhor, eu não quero ser mais essa antiga mulher. Eu quero estar morto para esse pecado. Senhor, eu confessei ontem, hoje já estou de volta nesse pecado. Eu quero estar morto para isso. E quero estar vivo para Deus. A ressurreição de Jesus é o nosso novo altar. A nova base do nosso viver. Somos chamados a viver agora e aqui, de modo a antecipar a vida que desfrutaremos no futuro. Vivos para Deus é viver de maneira que as pessoas vejam que o amanhã de Deus já se cumpriu na sua vida. Se você olhar os relatos dos evangelistas quando Jesus Cristo ressuscitou, vocês percebem que os evangelistas estão tentando demonstrar que ele tinha um corpo igual, mas diferente. Era igual porque teve fome e comeu, mas era diferente porque atravessou parede.
Era igual porque falou conosco, mas era diferente. Assim deve ser a sua vida. Igual, mas diferente. Todo mundo deve falar, ele é igual, mas é diferente. Essa mulher é igual, mas ela é diferente. Esse homem é igual, mas ao mesmo tempo ele é diferente. Isto é viver no altar. É ter uma vida igual, mas diferente. Uma vida ressurreta. Ninguém consegue explicar o corpo de Jesus Cristo. Sabemos que é um corpo transformado. Mas é igual, como eu disse, porque teve fome. Mas é diferente. Você também terá fomes, sedes, mas você será diferente. É esta a vida de viver sobre o altar. Por isso, e para isso, morra para o pecado. Morra para o pecado. O pecado não deve mais te assediar. Mas algumas pessoas falam, pastor, é muito fácil dizer isso. Sabe, meus irmãos, tem algo que muito tempo atrás eu aprendi com o presbítero da minha igreja. Eu tinha 12 anos de idade. Estava envolto de um pecado que me assediava. E eu confessei para ele esse meu pecado. E esse presbítero, nós estávamos na mesa de café e ele falou assim, Robson, se eu apertar essa garrafa de café, o que vai sair? E eu falei, óbvio, café. E ele fala, e se eu tirar todo o café e colocar água, o que vai sair quando eu apertar? Ele falou, óbvio, água. Essa água vai ser limpa? Eu falei, vai. Ele falou, não, ainda vai cheirar um pouco café. Mas e se eu ficar colocando água e deixar de colocar café? Talvez essa água seja purificada. Assim somos nós, meus irmãos. Hoje, talvez se eu te apertar, só sai pecado. Só sai malícia. Só sai pornografia. Só sai inveja. Só sai mentira. Porque você está cheio disso. Mas vai se apresentando diante da presença de Deus. Morra para o pecado. E vai se apresentando diante da presença de Deus. E Deus vai limpando você. Deus vai limpando você. E vai chegar um momento que você vai ser apertado e espremido. E não vai sair mais pecado. Vai sair frutos do Espírito Santo de Deus. Bondade, alegria, misericórdia, benignidade. Talvez hoje não seja ainda uma realidade em você. Mas já é uma realidade em Jesus. Lá você já é totalmente novo. Mas já que lá você já é totalmente novo, aqui você deve assumir essa postura. Vida no altar. Vida no altar. Uma outra ilustração, é como se você estivesse jogando uma partida de futebol. Difícil. Lá e cá. Mas alguém do futuro vem e fala com você, vocês ganharam. Vocês ganharam. Eu vim do futuro. Vocês ganharam. Vocês ganharam. Essa palavra traz ânimo e você vai jogar melhor. Mas o que acontece muitas vezes é que por você ouvir que você ganhou, você fala assim, já ganhei. Já ganhei. E o cara fala, não. Viu? Vocês ganharam porque vocês jogaram firmes, com perseverança, não desistiram, estavam lá diariamente, em oração, perseverança, leitura da palavra, jejum. Vocês são vitoriosos sim, mas essa vitória aconteceu com perseverança. Meus irmãos, nós já somos vitoriosos em Jesus Cristo, mas hoje nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra o pecado. Pegue aquilo que já é real no futuro de Deus e traga para você hoje. Fala, por Jesus Cristo já ter vencido no futuro, hoje eu batalharei. Fazendo uma paródia com a canção do Jota Quest. Rei pecado, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei pecado, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se você quiser saber para onde eu vou para onde tenha sol. É para lá que eu vou. Para o meu Senhor Jesus Cristo. Pecado, você não me leva mais. Você não mexe mais comigo. Eu digo não na tua cara. Não vou fazer. E não vou fazer. E quando eu sentir vontade de fazer, eu vou pedir para que irmãos orem por mim. Eu também vou orar, vou jejuar. E não vou fazer. Porque eu sou morto para o pecado. Você não mais joga comigo.
Aquilo que você gerava prazer, eu tenho um prazer maior em Jesus Cristo. Eu não quero mais as alegrias que você me dá. Essa conversa você precisa ter. Isso é trazer a Bíblia para você. Lá no seu quarto escuro. Você ir abrir a Bíblia e falar: Deus, o meu pecado é esse. Mas eu não quero que Ele me leve mais. Eu quero caminhar conforme Jesus Cristo. A segunda atitude, então, para ter uma vida no altar é: morra para o pecado. Morra para o pecado. A terceira e última atitude: ofereça-se a Deus. As três atitudes não são estanques, não são separadas. Você para de voltar ao sepulcro porque você está morto ao pecado e porque você se ofereceu a Deus. Vocês entendem? Estão todas ligadas. Você para de ir ao sepulcro porque você já foi morto para o pecado. E você vai para frente porque você está vivo em Deus. E porque você se ofereceu a Ele. O verbo utilizado aqui por Paulo faz referência a sacrifício no altar. Vocês entendem por que, então, qual a relação que nós temos com o altar no Antigo Testamento, no tabernáculo? É porque hoje, você e eu estamos no altar. E o nosso altar é a ressurreição de Jesus. Ofereça-se a Deus. Seja dele. Porque somente sendo de Deus, você verdadeiramente é. Sabe, meus irmãos e irmãs, o mundo está criando vários atalhos onde você acha que encontra a sua identidade. Onde você acha que encontra o seu propósito. Mas o seu verdadeiro propósito você só vai encontrar no seu Criador. É tendo uma comunhão, tete a tete com Jesus. Quando você se aproxima de Jesus e se aproxima de Deus, você entende verdadeiramente quem você é. Agora, quando você se distancia de Jesus, se distancia de Deus, o mundo fica falando quem você é. E você é levado por aquilo que o mundo diz a seu respeito. Mas o que o mundo diz a seu respeito, ele não diz de graça. Ele diz: você é isso se você me fizer isso. E você vai se transformando num escravo e numa escrava do mundo. Rendidos aos pés dessa sociedade ingrata, injusta, egoísta e diabólica. Mas se você vai dizendo não ao mundo, se você vai dizendo não ao pecado, Deus vai dizendo quem você é. E quando você encontra quem você é, meu irmão, minha irmã, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sou um filho de Deus. Hoje eu sei para quem eu vim. Eu vim para glorificar a Deus. E hoje eu sei para onde eu vou. Eu vou para a exaltação. Eu vou para ser rei e sacerdotes na Nova Jerusalém do nosso Senhor. Mas isso não é só lá no futuro. Hoje eu já tenho que assumir essa identidade, porque ela já é minha. Esperança não é esperar. Esperança é lutar por aquilo que se espera. A esperança que nós temos no céu não é esperar, é lutar por aquilo que se espera. É hoje já ser primícias do reino. Hoje já ser pedacinhos do céu, espalhados por trabalho, pela cidade de Dourados. Meus irmãos e irmãs, gostaria de pedir ao grupo de louvor, nós vamos encerrar. Gostaria de convidar você a se colocar em pé. Vida no altar não é episódio. Vida no altar é estilo de vida. É uma maneira de ser. Vida no altar não é colocar roupinha de ver Deus. Ver para o templo, erguer as mãos, cantar melodias bonitas e voltar para sua casa sendo o mesmo velho homem, a mesma velha mulher. Vida no altar é fazer tudo isso e continuar cantando essas melodias no seu fazer diário. Isso é vida no altar. Isso é vida no altar. Viva no altar de Deus. Que a sua vida possa ser uma melodia que cante a ressurreição de Jesus Cristo. Que as pessoas à sua volta olhem para você e falem assim: essa mulher é igual, mas é diferente.
Este homem me passa um quê de Deus? Por isso eu gostaria de fazer 2 convites. Um primeiro convite é para uma decisão. Se você nunca apresentou sua vida diante de Deus, se você nunca ouviu uma palavra talvez como essa, se você talvez nunca tenha entendido que em Jesus Cristo você foi tirado de lá do pátio e foi levado lá para o Santíssimo Lugar, e se você está vendo as mãos de Jesus Cristo e quer falar: eu quero ser esse novo homem, eu quero ser essa nova mulher. Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você viesse à frente ao cantarmos essa música, e você falasse: Deus, eu entendi a mensagem. Quer dizer então que eu sou assim como aquele menininho que estava fora da festa, mas o Senhor me viu, e o Senhor foi lá, pegou nas minhas mãos e falou: eu te quero na minha festa. Eu entendi isso e eu me rendo, porque eu quero participar da sua festa. E o segundo convite é: se você já pisou no altar, você já viveu mais intensamente com Deus, a sua vida já foi mais inteira de Deus, mas talvez você dê alguns passos para trás, se rendendo ao pecado, mas hoje você quer dizer um basta. Basta, Deus, hoje acabou, hoje é um novo dia, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que coloco caminhos no deserto e rios no ermo, e eu quero ser esse novo de novo. Eu quero ser esse novo de novo. Que você também, ao ouvir essa música, fala: Deus, eis aqui estou novamente diante do teu altar. Vamos cantar? Ao Rei dos Reis consagro. Venha, esse é o tempo da salvação, meus irmãos e irmãs. Vamos louvar ao Senhor juntos, entregando a nossa vida a Ele. Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Venha, estenda suas mãos, venha, Jesus. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Todo ser que nele
aqui nossas vidas, Senhor. Eis aqui nossas vidas, Senhor, entregues diante do Teu altar. Pai, o Senhor é o nosso Deus. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é Tua. Mas, Pai, como é bom saber que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos completa alegria, porque o Senhor nos mostra quem verdadeiramente nós somos. Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa receber os irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, ofertando a sua vida como um sacrifício vivo diante do Senhor. Pai, que Jesus Cristo possa mostrar à minha irmã e ao meu irmão, possa mostrar quem verdadeiramente eles são em Jesus Cristo. Novas criaturas, novos homens, novas mulheres, uma nova criança, um novo casamento, uma nova casa, novos propósitos. Não ao diabo, não ao pecado, não ao mal. Pai, a nossa vida é do Senhor. Pai, nós quebramos nesse momento, Deus, deixamos nesse momento toda decisão que não provém de Ti. Quebramos nesse momento, Deus, toda a corrente que não provém do Senhor. Pedimos no nome de Jesus Cristo que esses homens e mulheres possam usufruir da vida que estão no Senhor. Que estão no Senhor. Porque toda honra, toda glória seja dada a Ti. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. A sua vida está no altar, amém? A sua vida está no altar, lembre-se disso. Você é um sacrifício vivo, agradável ao Senhor.